Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Olha, esse programa é transmitido pelo canal da Via Morena na internet, a viamorena.com, é transmitido também pelo YouTube e transmitido pelo Facebook. Pessoal que está assistindo aí o programa, por favor, pelo Facebook, por favor, compartilha para prestigiar aqui o meu candidato aqui, o Ives que já está chegando. E se estiver assistindo aí pelo YouTube, por favor, dá um like e inscreva-se no canal. Mas é isso aí, estava falando que estou recebendo hoje aqui o Ives. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque acho que nem ele sabe falar o nome dele. É o Ives com Y. É candidato a vereador do PDT, é candidato forte a vereador, e a gente vai conversar com ele sobre a campanha, né? Como é que está a campanha, as perspectivas eleitorais. E o bom no candidato é porque o candidato nunca diz que está ruim, né? Mesmo quando está muito ruim, ele sempre está bom. Por que ele vai dizer que está ruim, né? Se ele achar que está ruim, imagina o que vai pensar o eleitor. Mas tudo bem. O Ives, muita satisfação em tê-lo de novo aqui no programa. E como é que está? A campanha está no auge, né? Está atingindo o ponto de ebulição mais esperado pelos candidatos. Como é que você está se sentindo nessa campanha? Muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. De verdade, agora o meu sobrenome virou 12.000 até dia 15 de novembro. Então, eu estou substituindo meu sobrenome Drosg por 12.000. Pois é, e não é muito diferente, né? O som é quase que o mesmo. Com D. Tudo com D. Então, nós estamos numa campanha, Sérgio, de verdade, que eu nunca imaginei que nós iríamos fazer, né? Com máscara, dando, como é que é? Soquinho ao invés de pegar na mão das pessoas, não podemos abraçar. Eu estou ficando famoso por fazer carinho em cachorro, né? Porque cachorro não transmite corona para a gente, nem a gente transmite corona para eles. E como uma das minhas causas é a causa animal, eles dão muita força para nós, né? O amor que eles têm, o carinho que eles têm com as pessoas, né? E obviamente, nós estamos andando a cidade toda. Eu, de verdade, tem bairros que eu nunca fui na minha vida. E olha que eu já andei, já fiz muita campanha, você sabe disso. E estamos vendo o seguinte, eu vejo um cenário, Sérgio, de muito abandono nos bairros. Campo Grande, nos últimos 4 anos, se esmerou em arrumar o centro. É muito bom, ninguém pode dizer que não seja importante isso. Mas o tanto de obra inacabada, de CEINF inacabado, de UPA inacabada, de escola inacabada, que está deteriorando ali a verba pública é impressionante, é de se indignar mesmo, entendeu? E é importante que o político vá saber as realidades das pessoas. E uma indignação assim, enorme das pessoas com relação à política. Eu acho que a renovação na Câmara vai ser muito grande e nós vamos ter uma surpresa muito grande também na eleição municipal. Você fala surpresa muito grande a prefeito. Quer dizer, as pesquisas podem sofrer uma grande decepção? Eu acho que as pesquisas, eu não estou querendo criticar aqui ninguém, cada um tem um método de pesquisa, mas principalmente pesquisa, eu sei que o Ibope está fazendo pesquisa por telefone, ela escamoteia muito a realidade, de verdade, ela tem um outro método que não chega próximo da realidade, e com 600 pessoas é muito pouco. O que eu vejo na população é um sentimento de rejeição muito grande. Então, o que eu vejo é quem é que vai no segundo turno enfrentar o atual prefeito. Isso ainda não ficou claro, quer dizer, nós tínhamos 3 nomes aí disputando nas pesquisas, Dagoberto, Harfuch e Pedro Kemp, e nós tivemos os 3 últimos dias algumas notícias negativas para 2 deles. Então, acredito que essa semana começou o eleitorado a se atentar à eleição, que para a maioria absoluta das pessoas a eleição passa ao largo das eleições,
mas acredito fortemente que nós vamos ter 2 turnos e que vai ser muito apertada a diferença nessas eleições para quem ganhar a prefeitura. Você tem usado bem as redes sociais? Qual a importância que você dá ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, esses zaps da vida aí, nessa campanha eleitoral? Você acha que essas mídias vão ser decisivas? Vão mais do que antes, né? E outra mídia decisiva também é a televisão. As pessoas estão mais dentro de casa. Olha, é impressionante como a gente vai nos bairros 2 horas da tarde, dia de semana, e tem gente na frente de casa, tem gente dentro de casa, que era difícil a gente achar em outros anos, quer dizer, é o efeito da pandemia. Então, o WhatsApp, principalmente, quem tem muita gente pedindo voto para o candidato a vereador, vai ter vantagem nas eleições. Então, não é esse negócio de disparo de WhatsApp que vai ter, porque o WhatsApp agora está numa linha de bloquear, né? Você vê lá, voto, política, eleições, o WhatsApp bloqueia o número. Então, quem tiver o maior número de voluntários, de cabos eleitorais, de gente pedindo voto em nome do candidato, vai ter oportunidade, vai ter chance de ganhar. A nossa campanha está muito forte nisso, nós temos muitas pessoas engajadas, envolvidas na nossa campanha. E o Facebook, óbvio, né? A gente também acha que é importante, mas eu acho que ele perdeu um pouco o peso em relação ao WhatsApp. O Instagram tem me surpreendido muito, muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram e também tem sido uma fonte muito importante de voto. Com esse número de candidatos, né, que nós temos candidato demais, né? A eleição que mais tem candidato a vereador é essa, até porque não houve coligação, foram proibidas as coligações nas proporcionais. Você imagina mais ou menos no PDT, com quantos votos vai eleger um vereador? Primeiro, quantos vereadores você acha que o PDT tem condições de eleger e com quantos votos pode eleger um vereador? No PDT, quer dizer, essa sua estimativa para o PDT, naturalmente, vai servir para todos os partidos. Claro. Eu acho que o PDT já faz 2 vereadores com tranquilidade. O terceiro vai depender, mas nós temos aí uma grande possibilidade de fazer o terceiro vereador. E acho que no PDT, com 2.500 votos, você já está brigando por uma vaga de vereador. Quem fizer 3.000 votos está eleito dentro do PDT, porque é um partido que não tem vereador de mandato. Nós temos muitos candidatos bons de voto, e quem tiver 2.500 votos, na minha avaliação, né? Eu ouvi dizer que o prefeito tem feito análise que no partido dele, que é o PSD, com 3.500 entra. Então, a gente baliza um pouco com isso, o nosso PDT com 2.500, 3.000 votos, a eleição desses 2 vereadores e, quem sabe, o terceiro, ou terceira. Você tem andado, não tanto como devia, até pelas limitações, né, da Covid-19, mas você tem levado para o seu eleitor as suas propostas e, naturalmente, tem ouvido o que propõe, o que quer, o pleito dos eleitores. O que o campograndense mais quer, coloca hoje como prioridade nos seus pleitos? Olha, Sérgio, eu vou te falar uma coisa impressionante, como o povo quer asfalto. Principalmente nos bairros onde não tem asfalto, o pessoal quer asfalto. E óbvio que o asfalto não pode ser só aquilo que fizeram alguns anos atrás. Passa o asfalto e não faz o esgoto, né? Porque tem lugares que você faz o asfalto sem o esgoto, depois sai tendo que quebrar todo o asfalto, né? Então, Campo Grande precisa de esgotamento sanitário, ainda 20% a 30% da cidade não tem esgoto. Tem bairros, Sérgio, que chove e a fossa séptica das pessoas sobe, as pessoas ficam literalmente no cocô, entendeu? É impressionante como a gente ainda tem isso, com a Águas Guariroba ganhando rios de dinheiro que ganha, entendeu? E a saúde pública? A saúde pública é uma reclamação de mamanda caducando. Assim, eu não consigo entender, as pessoas não conseguem entender quando eu falo que 32% do orçamento é gasto em saúde pública. Sabe quanto que isso significa por ano, Sérgio?
1 bilhão com B de bola, 300 milhões de reais. E falta médico, falta medicamento, falta atenção básica às pessoas, falta pediatra, falta geriatra. Nós não temos um hospital municipal em Campo Grande, que é a proposta do Dagoberto criar. Eu, pessoalmente, acho que deveria ser na rodoviária velha, porque você revitalizaria toda aquela região ali e o tamanho da rodoviária cabe ali um hospital municipal, né? Porque as pessoas acham que a Santa Casa é hospital público, mas na verdade é um hospital privado. Então, ela não tem, quando ela quiser fechar, ela vai fechar, né? Então, saúde pública e asfaltamento, questão de urbanismo, é o que mais as pessoas estão reclamando, principalmente nesse momento de pandemia. Pois é, e o que você, como candidato a vereador, tem levado para o gestor? Quer dizer, suas propostas, você tem alguma proposta original? Essa aqui é nova, essa aqui não é assim. Quer dizer, original e possível, né? Claro, eu, por exemplo, na saúde pública, eu vou propor, já estou falando que eu vou propor um código de defesa do usuário do sistema único, do sistema municipal de saúde. Tem que ter prazo para as pessoas serem atendidas, tem que ter prazo para as pessoas fazerem exame. Se a municipalidade, as clínicas municipais não tiverem condições, a prefeitura tem que pagar pela iniciativa privada. Isso acontece já em São Paulo, tem o tal do Corujão da Saúde lá. Entendeu? Então, o que não pode é uma senhora que tem suspeita de câncer de mama ficar 3 anos para fazer uma mamografia. Isso é interesse, principalmente da saúde privada, sucatear a saúde pública, porque aí as pessoas acabam, eu não vou morrer. Aí vai lá, faz uma rifa entre os amigos para pagar o exame numa clínica privada. Isso tem que acabar. A Campo Grande precisa investir de verdade esse 1 bilhão e 300 milhões. E assim, Sérgio, tem que saber para onde que está indo o medicamento, se o médico está cumprindo o horário dele, as 4 horas que ele tem de plantão. Então, eu quero propor uma lei de transparência total na saúde, de tal forma que a gente, através do aplicativo, através da internet, possa marcar exames, possa marcar atendimento, através também do telefone, informatizar tudo isso, que era o nosso querido Giza, que era para ter sido implantado alguns anos atrás, mas que a gente não sabe, parece que ele tomou o caminho de Portugal, foi tomar um vinho do Porto lá. Isso é uma proposta, isso é lei, acho que a lei tem que funcionar, a favor das pessoas, né? Por outro lado, a prefeitura tem como economizar. Hoje eu vejo gente na rua vendendo energia solar. Por que a prefeitura não pode implantar energia solar em todas as unidades da prefeitura, todos os prédios, que dá 90% de economia, né? E aí, com esse dinheiro da economia, paga o empréstimo para você implantar a energia solar. Os motoristas de aplicativo, que são uma categoria muito desprestigiada na atual administração, que nós estamos defendendo, precisa modificar a Lei Municipal 6.294, que vai exigir, a partir do momento que ela entrar em vigor, e só não entrou em vigor porque nós estamos na pandemia, quando acabar a pandemia, no outro dia, você, motorista de aplicativo, vai ter que estar kits com MEI ou com cadastro de autônomo, seu carro não pode ter mais do que 8 anos, nós vamos mudar isso na lei, aplicativo, a prefeitura não pode colocar o ano máximo do carro. Eu fico imaginando as pessoas que têm carro com 8 anos, como é que vai fazer para comprar o carro depois da pandemia? Quer dizer, isso só vai privilegiar as empresas de aluguel que vêm de Belo Horizonte. A prefeitura pode terceirizar para os motores de aplicativo, vender todos os carros, realocar os motoristas para outras atividades, e aí usar os motoristas de aplicativo para fazer a locomoção dos seus funcionários. Enfim, são algumas propostas, algumas ideias que já dão certo em outras cidades e que eu quero trazer para Campo Grande. E, principalmente, a UPA veterinária. Nós precisamos ter um hospital municipal veterinário aqui em Campo Grande para cuidar dos nossos animais. Olha, Sérgio, são centenas, milhares de gatos, cachorros que estão soltos. E é uma questão também de saúde pública. Leishmaniose dá em gente também, se a gente não cuidar direito. Então, são algumas ideias que são factíveis, né? Não vou aqui prometer terreno na Lua, porque muita gente promete. E também não vou ficar prometendo ser honesto, ser isso, ser aquilo, porque isso não é nada mais do que obrigação de um político ou de um gestor público.
Muito bem. Você falou a televisão vai valer nessa eleição. Nas eleições passadas, a televisão valia muito para candidatos a cargos majoritários, dar mais espaço para os debates, etc. Mas hoje a televisão já está mostrando, aliás, os próprios partidos que aprenderam com a experiência das eleições passadas a produzir programas melhores, né, que as pessoas já conseguem assistir. E falar na televisão fica muito difícil para uma eleição com quase 1.000 candidatos, eu não sei quantos candidatos tem em Campo Grande. Você, quando aparece na televisão, você festeja, né? Porque é a única vez, então, é a única vez que você vai aparecer. Então. Agora, as redes sociais têm a vantagem que você pode aparecer, não com o mesmo impacto da televisão, mas você tem espaço para aparecer. Então, você agora vai fazer a sua propaganda como candidato, porque aqui você pode, e aqui você, além de... Então, o seu número é o 12.000. 12.000, isso. 12.000. Então fala aí, dá em linhas gerais, rapidinho, o que a gente pode esperar do vereador Ives 12.000. Bom, eu já falei algumas propostas, né, Sérgio? Eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar com você. Eu até já sugeri para alguns candidatos que nós deveríamos ter um debate entre candidatos a prefeito mediado por você na internet. Seria uma ideia excelente. Ontem nós tivemos na FETEMES, que durou 4 horas. Não precisa ser de 4 horas, porque nenhum cristão aguenta. Mas eu sei que você, com muita competência, fica aqui a ideia. Eu quero agir em 5 áreas. Primeiro, eu quero educação, escola de tempo integral. Se Sobral, se tantas outras cidades menores e mais pobres que Campo Grande conseguem fazer escola de tempo integral de excelência, nós também podemos conseguir. O Fundeb, ele tem recursos que dobram nas escolas de tempo integral e Campo Grande precisa urgentemente readaptar todas as suas escolas para escolas de tempo integral. Creches, nós temos que terminar as creches e criar a creche noturna para mãe, pelo menos em uma por região da cidade. Na saúde, essa questão do Código de Defesa do Usuário do Sistema Único de Saúde Municipal. Na questão do meio ambiente, incentivar a energia solar, incentivar a captação da água da chuva nas casas com IPTU verde, instalar a energia solar na prefeitura municipal, principalmente começando nas escolas, para ensinar as crianças sobre a questão ambiental, trazer o hospital veterinário, que precisa apenas de emenda parlamentar federal. O deputado Dagoberto já se posicionou a favor disso, né? Ele pode, inclusive, ajudar nessa questão. Na questão de mobilidade urbana, defender os motoristas de aplicativo. Eu falo aqui especialmente a você, motorista de aplicativo, não se engane com tipos que aparecem agora na hora da eleição, que não estavam do seu lado quando a lei era para entrar em vigor no dia 29 de janeiro. Você não estaria mais rodando com o teu carro. Se a gente não tivesse colocado 400 carros na frente da prefeitura, o prefeito desceu bufando de lá para nos atender e depois ele entendeu que deveria modificar a legislação. Mas ela ainda é ruim, cria multa de R$500, 16 tipificações de multa de R$500 para você, um motorista de aplicativo, cria um máximo de 8 anos para você utilizar o seu carro. Quem tiver carro com 7, 8 anos vai ter que parar de rodar o ano que vem, e outras coisas. Eu quero instalar o botão do pânico, não esse do aplicativo que chega 2 horas depois, mas junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar para chegar na hora e defender a tua vida, né? Entre outras questões, tabelamento mínimo, que nós temos que discutir o lucro dessas empresas em cima do seu trabalho de trabalhador, de motorista de aplicativo. E quero ser um vereador com participação. Sérgio, acabaram as sessões da Câmara itinerantes. Os vereadores não conversam mais com o povo, ninguém nem sabe quem são os vereadores. Tem que voltar a ter a sessão itinerante nos bairros para as pessoas poderem cobrar os seus vereadores. E algumas sessões tem que ser à noite, porque o povo trabalha durante o dia. E as sessões importantes tem que voltar a ser à noite. Vereador tem que trabalhar durante o dia e à noite legislar. É assim que tem que ser as coisas. E, finalmente, recuperar as 3 funções do vereador, que é fiscalizar, representar e legislar.
Então, muito obrigado pela oportunidade, Sérgio. Meu número é 12.000. Eu estou nessas eleições pedindo o voto de vocês para o 12.000 e 12 da Goberto e Kelly para prefeito. Muito bem, muito obrigado. Recado dado até 15 de novembro e toda a nossa torcida, né, para que você ocupe uma vaga merecidamente na Câmara Municipal de Campo Grande. Um abraço muito forte e você fica me devendo a entrevista do Ciro Gomes, aqui no programa. Com certeza absoluta. Com todo prazer. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Fica com Deus. Um abraço, Ives. Muito bem, essa foi a entrevista com o Ives. A gente vai dar um tempinho rápido para